A graça e a paz de Cristo seja com o seu coração. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 67. Salmo 67. Ao mestre de canto para instrumentos de cordas, salmo, cântico. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade, e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Santo Deus, que a tua glória revelada em tua palavra toque em nossos corações. Que ouçamos tua palavra e por ela alimentados e fortalecidos, possamos viver neste mundo para glorificar teu santo nome. Por tua graça e misericórdia, fale ao nosso coração, necessitamos de ti. Em nome de teu Filho amado Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nós oramos. Amém. Nós temos visto nos últimos salmos, Salmo 65, 66, 67, hoje, né? E domingo que vem nós veremos que um coração cheio de gratidão a Deus, ele será movido a anunciar os poderosos feitos de Deus, onde quer que ele esteja, ele vai anunciar o que Deus tem feito em sua vida. Um coração que tenha sido verdadeiramente transformado e impactado pela glória de Deus, haverá de ser um proclamador da glória de Deus. A boca fala do que está cheio o coração. Se o nosso coração estiver cheio da glória de Deus, nós glorificaremos a Deus com as nossas palavras, proclamaremos a glória do Senhor em todos os lugares, anunciaremos quem é Deus e o que Ele tem feito por nós. Grandes coisas Deus tem feito por nós. E assim, um coração impactado pela glória de Deus haverá de glorificá-lo em todo lugar. Este salmo, que conforme consta no seu cabeçalho, ele foi entregue ao mestre de canto, e composto para instrumento de cordas, né? Para os instrumentos de cordas, naquela época. E sendo então um hino, um cântico que deveria ser entoado na igreja, pela congregação, por todo o povo de Deus ali congregado para adorar ao Senhor. Assim como no Salmo 66, nós também, no 67, não temos muita informação sobre quem escreveu este salmo, a ocasião em que ele foi escrito, mas o conteúdo deste salmo é exaltar a glória de Deus. É falar sobre a glória de Deus, o quanto Deus tem sido generoso, gracioso para com o seu povo. Este salmo, portanto, nos mostra que nós devemos sempre exaltar a Deus na igreja e no mundo. A igreja é o povo de Deus, mas Deus deve ser glorificado por sua igreja, na sua igreja, como nós vemos lá em Efésios 3:20, a Ele, pois, seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. E assim nós vemos que a igreja glorificando a Deus, aqui reunida, ela também deve glorificar a Deus no mundo. Este salmo é também um salmo missionário, assim como o Salmo 66. É um salmo que nos chama para proclamar Deus entre as nações. Este salmo nos desafia, nos ordena a que proclamemos o nome do Senhor entre os povos. Portanto, um salmo missionário, que vai além do povo de Deus e da sua igreja,
ele nos induz e nos conduz a proclamarmos o nome de Deus lá fora, no mundo, entre as nações. Este salmo também é um salmo messiânico, ainda que ele não fale explicitamente sobre o Messias, mas ele é um salmo messiânico no que diz respeito ao seu reino. Como disse João Calvino, este salmo ele toca de leve no reino de Deus, o qual seria erigido no mundo durante a vinda de Cristo. Então este salmo falando sobre o reino de Deus, que foi instaurado quando Cristo veio ao mundo, este salmo então pode ser visto também como um salmo messiânico, apontando para a pessoa de Jesus. E eu quero nessa ocasião então justamente falar com você sobre isso, lembrando que nós estamos no Salmo 65, 66, 67 e 68, o tema central é o louvor de um coração agradecido. Mas hoje aqui no Salmo 67, nós vamos dar um foco no seguinte tema: exaltando a Deus na igreja e no mundo. É o desafio de Deus para nós, que nós exaltemos a Deus aqui na igreja e também no mundo, lá fora, entre as nações. E 3 verdades são apresentadas para nós aqui, ou nós podemos sintetizar este salmo em 3 verdades, para facilitar para nós a retermos essa mensagem, a mensagem dele, o ensinamento dele para nós. E as 3 verdades são: a sua graça resplandece. Essa é a primeira verdade, a graça de Deus resplandece. A segunda verdade, a sua justiça prevalece. E a sua bênção, a terceira, a sua bênção engrandece. Guarde isso. A sua graça prevalece, a graça de Deus, ela resplandece sobre nós, ela brilha sobre nós. A justiça de Deus prevalece. É a única justiça que prevalece, é a de Deus. E a sua bênção nos engrandece. A bênção de Deus engrandece aqueles que por ela são alcançados. Vejamos então em primeiro lugar, a sua graça resplandece. Versículo 1 e versículo 2. O coração que experimentou a graça de Deus em sua vida, com certeza buscará cada vez mais a Deus, para dele receber mais da sua graça. O apóstolo Paulo, ele diz o contrário, ou melhor, ele combate um pensamento contrário a essa verdade. O apóstolo Paulo fala que onde abundou a graça, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ele diz: então nós vamos pecar para receber mais da graça de Deus? Quanto mais eu pecar, mais eu receberei da graça de Deus? Aí Paulo diz: de jeito nenhum. Eu fui salvo pela graça de Deus para viver de forma santa na presença dele. Então jamais eu devo usar a graça como pretexto para viver uma vida dissoluta, uma vida pecaminosa. E aqui então o salmista nos mostra justamente isso. Um coração que foi alcançado pela graça de Deus, ele vai querer viver de acordo com essa graça. Ele quererá viver para a glória de Deus. Porque a graça de Deus vem acompanhada da glória de Deus. Por isso que a graça de Deus resplandece sobre nós. O que resplandece sobre nós é a glória de Deus. A graça e a glória de Deus caminham juntas. Caminham juntas. Este versículo nos mostra que Deus, seja Deus gracioso, né? Aqui é um verbo que foi traduzido como um adjetivo, gracioso. Mas no hebraico a ideia é um verbo, mostrando para nós a ideia de favorecer, né? Que Deus nos favoreça com a sua graça. Deus nos favoreça. Deus derrame sobre nós o seu favor. A ideia de favorecer alguém. Seja Deus propício, seja Deus, esteja Deus disposto a nos agraciar, a nos favorecer com seu amor. Essa é a ideia do versículo aqui. E o resultado da graça de Deus na vida dos servos dele é o brilho da glória de Deus. E faça resplandecer sobre nós o rosto. Esse versículo, como nós vimos aqui na liturgia, esse versículo ele ecoa a bênção que Deus mandou que Arão impetrasse sobre o povo. Nós lemos lá
em Números capítulo 6, versículo 24 a 26. Né? Deus resplandecendo o rosto dele, a graça dele sobre o seu povo, a misericórdia de Deus, que é a graça de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde, e faça resplandecer sobre ti o rosto. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor levante e tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Observe que o que traz paz ao coração do crente, ao coração da pessoa que crê em Cristo Jesus, é a graça de Deus, é a glória de Deus resplandecendo sobre a sua vida. Isso é o que nos traz paz. E o povo de Deus sempre teve essas palavras, né, as palavras de Números 6, a bênção lá de Números 6, versículo 24 a 26, sempre vívidas em sua memória. Você pode ver novamente lá no Salmo 4, versículo 6, no Salmo 29, versículo 11, Salmo 31, versículo 16, Salmo 80, versículos 3, 7 e 19, Salmo 119, 135. Todos esses textos repetem essa bênção, mostrando para nós que o que traz a paz, que o que traz a tranquilidade, a calma para o coração, a felicidade para o coração de uma pessoa, é a graça de Deus, é a glória de Deus resplandecendo, o rosto de Deus resplandecendo sobre nós. Esta bênção sempre esteve na memória dos judeus. Dessa bênção de Deus dependem a paz, a segurança e a felicidade do seu povo. É o resplendor do rosto de Deus sobre os seus filhos que ilumina as suas vidas. É a graça de Deus que livra os homens da miséria, do pecado e os transforma em filhos do seu amor, em súditos do seu reino eterno. É a graça de Deus. Por isso que o salmista vai dizer que a graça de Deus é melhor do que a vida. Por isso que no Salmo 66, o salmista encerra dizendo que Deus deve ser louvado, deve ser bendito, louvado, adorado, porque Ele não lhe rejeita a oração e nem aparta do seu servo a sua graça. Porque a graça de Deus é tudo para nós. Quando Deus disse a Paulo, quando Paulo por 3 vezes pede ao Senhor que afaste da carne dele aquele espinho, né? Afaste de sua vida aquele espinho que lhe causava dores, tristezas à sua vida, aflição ao seu coração. Deus responde para Paulo: a minha graça te basta, porque é a graça de Deus que nos sustenta. A graça de Deus é tudo para nós. Toda a nossa felicidade provém da graça de Deus sobre nós e só pode ser completa e plena enquanto vivermos sob a aprovação de Deus. No versículo 2, quando ele diz, o versículo 1, quando ele diz, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, a ideia aqui é que também, de Deus também, aprovando o que nós estamos fazendo. Deus olhando para as nossas ações, olhando para o nosso coração, Ele aprove o que Ele está encontrando em nós. Tal como disse o salmista, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. É assim que um crente deve viver, desejoso da aprovação de Deus, porque só a aprovação de Deus é o que lhe importa, ou deve lhe importar. Nesse versículo 1, nós temos aqui, meus irmãos, algumas aplicações importantes para nós. A primeira é que a principal oração que devemos sempre fazer e suplicar é a graça de Deus. A principal oração que nós sempre devemos fazer é suplicando a graça de Deus sobre nós. Nós pedimos tantas coisas a Deus, mas no meio das coisas que nós pedimos a Deus, a graça de Deus é a que mais nós pedimos. Porque a vida sem a graça de Deus não é apenas uma vida sem graça, mas é uma vida sem sentido, é uma vida sem rumo.
É a graça de Deus, por isso que o salmista disse: a tua graça é melhor do que a vida, e os meus lábios te louvam. Se há uma oração que nós devemos pedir a Deus sempre em nossas orações, um pedido que devemos sempre fazer a Deus, é a graça dele. Nenhuma outra necessidade é mais urgente para o nosso coração. E enquanto Deus não resplandece com a sua glória e graça sobre uma pessoa, sobre um homem, este jamais será feliz e viverá em profundas trevas. Outra verdade que o versículo 1 nos mostra é que a nossa oração não deve ser egoísta. O salmista diz: seja o Senhor gracioso para conosco e nos abençoe. A oração de um servo de Deus não deve ser voltada só para si. Jesus, quando nos ensinou a oração dominical, conhecida como oração do Pai Nosso, ele não falou a oração do meu Pai, é a oração do Pai Nosso, do nosso Pai. Nós temos que aprender a olhar para o nosso próximo, para o nosso irmão, e orar por ele também. A mesma bênção que eu quero para a minha vida, eu também quero para a tua vida. A mesma graça que eu quero dela abundantemente em minha vida, eu também quero para a tua vida e para a vida da igreja. Temos que olhar para a coletividade, sair do individualismo. Outra verdade que esse versículo 1 nos mostra é que a única coisa que realmente deve importar para nós é a aprovação de Deus. O rosto dele resplandecendo sobre nós, aprovando o que nós estamos fazendo, pensando e falando. Se a única pessoa a nos aprovar for Deus, não importa quem estiver nos reprovando. Jovem, não queira ser aprovado pela turma. Adolescente, não queira ser aprovado pela sua turma. Queira a aprovação de Deus. Pai, mãe, não queiram ser aprovados de acordo com a psicologia, de acordo com o que dizem os gurus da educação. Queiram a aprovação de Deus na sua vida ao educar seus filhos, ao conduzi-los na presença do Senhor. Não busque a aprovação dos homens, antes importa agradar a Deus e não aos homens. No versículo 2 nos mostra que, ainda que a nossa felicidade esteja em questão aqui, estamos falando sobre a nossa felicidade como resultado da graça de Deus, o objetivo principal de Deus resplandecer sobre nós a luz da sua gloriosa graça e do seu rosto, é para que se conheça na terra o caminho dele, o teu caminho, e em todas as ações a tua salvação. A palavra caminho aqui, derech no hebraico, nos mostra o pacto de Deus para conosco. Não é só um lugar onde a gente anda, mas é o nosso relacionamento com Deus, nosso pacto com Deus. Foi porque Deus veio ao nosso encontro e fez um pacto conosco, e nos salvou, e nos constituiu o seu povo, e nos constituiu os filhos dele. É por isso que nós somos felizes. É por isso que nós caminhamos na presença do Senhor, e nós queremos e fazemos conhecido o caminho de Deus entre as nações, para que em todo lugar se conheça que Deus tem um pacto com a sua igreja. Um pacto que ele não quebra jamais. A sua aliança, que ele estabelecera com o seu povo, é a fonte de onde emana toda a salvação, e pelo qual, por esse pacto, ele, Deus, se manifestou no caráter de Pai ao seu antigo povo, e mais tarde, de uma forma muito mais ampla e clara no Evangelho, quando o Espírito Santo de adoção foi derramado em grande profusão. Quem disse isso foi Calvino. Deus, lá no Antigo Testamento, ao escolher Israel, ele abençoa Israel, ele derrama a bênção dele, a graça dele sobre o povo de Israel, e incumbe a Israel de ser o portador da luz de Deus na face da terra. Por isso que
de Israel. Jesus é um judeu. De Jesus vem a salvação, a luz para os gentios, que é Jesus. Deus deu essa bênção a Israel. Israel era a igreja de Deus no Antigo Testamento. E a igreja de Deus no Novo Testamento é o Israel de Deus. É o povo de Deus hoje. Da mesma forma que competia a Israel proclamar o caminho de Deus, o pacto de Deus ao mundo, revelar Deus ao mundo, muito mais agora a igreja de Cristo pesa essa responsabilidade, tem essa responsabilidade. Nós é quem devemos levar ao mundo a mensagem da salvação, o caminho do Senhor, mostrar aos pecadores que Deus em Cristo Jesus os salva, porque Ele fez um pacto com o seu povo, com a sua igreja, e aqueles que são salvos são incluídos na igreja de Deus e fazem parte desse pacto com Deus. Um pacto que não se quebrará jamais, porque ainda que nós venhamos a ser infiéis, Deus permanece fiel e jamais quebrará a sua aliança conosco. Obviamente que isso não dê para nós a margem para pensarmos que podemos viver de qualquer jeito. Pelo contrário, nós devemos viver ainda com mais santidade e consagração na presença do Senhor, para honrar a este Deus que nos salvou. Como filhos de Deus, o que mais devemos querer nessa vida é que em todos os lugares Deus seja visto e reconhecido como nosso Pai gracioso, como Deus da graça, que nos sustenta, que nos salva. É o Salvador misericordioso, que acolhe o pecador, porque estabeleceu um pacto eterno para salvá-lo. Um pacto que o Pai estabeleceu com o Filho lá na eternidade. O pacto da graça. E assim, Ele veio nos salvar. O nosso objetivo não é somente desfrutarmos da medida da glória de Deus, que nos é permitida nessa vida, mas também resplandecê-la no mundo para que Deus seja glorificado. Não retenha só para você essa bênção, compartilhe essa bênção com outras pessoas. Queira que Deus seja glorificado aqui na igreja, mas também lá fora. Pregue o Evangelho, anuncie a Jesus, anuncie o amor de Deus. Fale às pessoas o quanto Deus é misericordioso. E assim, a graça de Deus resplandece sobre este mundo. Versículo 3 e 5, nós vemos que a sua graça, a sua justiça prevalece. Nós vimos a graça que resplandece, que brilha sobre nós. Agora vejamos a justiça que prevalece. O salmista repete no verso 3, louvem-te os povos, ó Deus, e aí ele repete, louvem-te os povos todos. E não contentando em repetir a mesma verdade no versículo 3, ele a repete novamente no versículo 5. Mas por que ele faz isso? As Escrituras trabalham constantemente com repetição, para enfatizar a nós uma verdade importante. Todos os povos devem louvar a Deus e todos os povos o louvarão, com certeza. Todos os povos o louvarão. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Deus não somente é digno de receber todo o louvor dos povos, como certamente o receberá. Desde o início da humanidade, as nações se rebelaram contra Deus. Deus escolheu uma nação para si, a nação de Israel. Mas o plano dele era que a sua igreja, o seu povo, fosse constituído de pessoas de todas as línguas, povos, tribos e nações. Por isso que a igreja ela é universal, ou seja, ela está em todas as partes do globo terrestre. Todas as nações, em todas as nações, encontramos eleitos de Deus e salvos pela graça de Deus. E aí então, olhando para este salmo, para esses versos, nós vemos
que Deus haverá de julgar cada um, e Ele julgará retamente. Todas as nações, todos os homens haverão de comparecer diante de Deus um dia, o dia do juízo final. Todos comparecerão diante do Senhor. Todos o louvarão, até aqueles que hoje se declaram ateus. Até aqueles que zombam de Deus haverão de curvar os seus joelhos diante do Senhor. Esses dias, estava vendo lá na página de abertura lá na internet, no MSN, aí estava uma manchete assim: famosos que não creem em Deus. Uns lá eu nem conheço, dizem que são famosos, mas eu nem conheço. Ou eu que estou tão por fora assim, né? Aí eu fico pensando qual a vantagem de alguém que faz questão de dizer que é famoso e não crê em Deus. Ora, no dia do Senhor Jesus, famosos e desconhecidos, ricos e pobres, pessoas de todas as raças, todas as línguas, todas as posições sociais, homens, mulheres, crianças e adultos, todos comparecerão diante do trono de Cristo. E todos ali, diante do trono de Cristo, dobrarão seus joelhos. Os ímpios, até os ateus, reconhecendo o tamanho da sua loucura, diante da glória de Cristo, eles se ajoelharão, clamando por misericórdia, mas será tarde demais, porque o dia da salvação é hoje. Hebreus nos deixa isso claro: o dia de salvação é hoje, é o dia que se chama hoje. Dar as costas para a oportunidade que Deus lhe dá hoje é assinar a sua sentença de condenação eterna. Os crentes naquele dia louvarão ao Senhor como nunca o fizeram, com um entusiasmo que nunca tiveram, mas adorarão ao Senhor porque estarão diante daquele que os salvou. E Deus e Jesus serão adorados, e Jesus será louvado. Mas naquele dia Ele também haverá de separar os ímpios dos pios, dos fiéis. Ele separará os bodes das ovelhas, os condenados dos que foram salvos. E como lemos lá em Apocalipse 11:15, o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. E quando Ele executar o seu juízo, neste grande dia também, todos verão a justiça de Cristo, que prevalecerá sobre toda a iniquidade que existiu. Ele julgará retamente cada ato, cada pensamento, cada palavra que proferimos. Ele vai julgar tudo. A alegria descrita aqui no verso 4, como o salmista diz: alegrem-se e exultem as gentes. Essa alegria aqui descrita, a qual tomará conta dos corações naquele dia, ela resulta da graça de Deus que resplandeceu sobre essas vidas. É a graça de Deus que enche o nosso coração de alegria e de louvor. Pessoas que não foram agraciadas, que não foram contempladas com a graça de Deus, terão em seus corações apenas desespero naquele dia. Terão pavor, serão consumidos de pavor e de medo. Mas aqueles que foram alcançados pela graça de Deus, as gentes aqui, não se refere a todos os seres humanos, mas apenas àqueles a quem Deus salvou em Cristo Jesus. E Ele assim, então,
será contemplado, será adorado como Deus justo que é. Aí você pode me dizer, pastor, mas que justiça há em Deus? Se todos os homens são iguais, todos são pecadores, que justiça há em Deus mandar pecadores para o inferno e outros para o céu? Ele está fazendo acepção de pessoas, uma vez que todos mereciam o inferno. Então por que ele não deu o céu para todos? Ou por que ele não deu o inferno para todo mundo? A bem da verdade, ele poderia ter dado o inferno para todos nós, mas ele não deu. À sua igreja, ele quis revelar a sua graça. Por isso que a justiça de Deus, para o que é condenado, para aquele que não será salvo, a justiça de Deus, ela é a justa retribuição da sua santidade, que foi vituperada, que foi ultrajada pelo pecado do homem. Então Deus estará aplicando a sua justiça, condenando. Aos que foram salvos, será a justificação. É a justificação. Ou seja, ele tirou de sobre os seus eleitos a condenação que pesava sobre eles e colocou na conta deles a justiça de Cristo. Estamos nós revestidos com a justiça de Cristo. Eis por essa razão não seremos lançados no inferno, porque Cristo assumiu em nosso lugar a condenação que era para nós, e ele assumiu na cruz do Calvário. O nome disso é justificação. E eu quero perguntar a você, para você a justiça de Deus é motivo de louvor e alegria porque você foi justificado por Jesus? Ou para você, quando você ouve falar na justiça de Deus, o seu coração se estremece de medo, por saber que um dia Deus vai retribuir a você a cada ato, a cada pensamento, a cada palavra que você, ao pensar nesse dia, o seu coração palpita de alegria e de esperança, almejando esse dia, porque você quer estar com Cristo, e haverá de ouvir dos lábios de Jesus: vinde bendito do meu reino, entrai no gozo do teu Senhor. Eu quero que você pense seriamente sobre isso, porque não haverá decisão mais importante na sua vida do que essa. Não haverá questão mais urgente na sua vida a ser respondida, a ser resolvida do que essa. A justiça de Deus prevalece. Os inimigos serão derrotados, serão severamente punidos. E eu quero que você entenda que inimigo de Deus não é só Satanás. A Bíblia diz que aquele que não é convertido é um inimigo de Deus. E houve um dia na sua vida, meu irmão, hoje você é um crente em Cristo Jesus, salvo pela graça de Deus, mas houve um dia em nossa vida que nós éramos inimigos de Deus. Antes da nossa conversão, éramos inimigos de Deus. E aqueles que permanecem não convertidos são inimigos de Deus. Veja isso lá em Romanos 5, versículo 10. Está lá, é a Bíblia quem diz. O homem natural, ele é inimigo de Deus, ele não entende as coisas de Deus, ele não está nem aí para as coisas do Senhor. O homem natural, o não convertido, experimentará por toda a eternidade o terror da ira de Deus, da justiça de Deus. E Deus prevalecerá contra os inimigos. Você é um amigo ou inimigo de Deus? Por fim, a sua bênção engrandece. Versos 6 e 7. A terra deu seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. O desfecho desse salmo aqui nos remete à preciosa verdade de que é Deus quem nos sustenta e nos faz plenamente satisfeitos. Deus nos dá saúde para trabalharmos. Deus nos dá um trabalho.
É Deus quem nos sustenta. É Deus quem nos mantém. A terra deu seu fruto, por quê? Porque Deus, que é o nosso Deus, é Ele quem nos abençoa. Não adianta o agricultor preparar a terra, jogar a semente na terra, adubar a terra, regar o solo, se Deus não der a bênção ali do germinar a semente, do brotar a semente, não haverá o que comer. Não haverá sustento. Você pode ter um emprego, um bom emprego, mas se não tiver saúde para trabalhar, o que adianta? Você pode ter saúde para trabalhar e ter um emprego, mas se o seu patrão, o seu empregador ou a sua empresa não estiver dando retorno, o que adianta? Quem nos sustenta é Deus. É Deus quem nos sustenta. É Deus quem faz a terra dar o seu fruto. Não há bênção fora da benevolência de Deus. Se recebemos uma bênção de Deus em nossa vida e ela parece não ser o suficiente, é porque nós não estamos sabendo administrar o que Deus está nos dando. O erro não é de Deus, Deus não erra na matemática, nós é que estamos errando. Nós é que não estamos sabendo administrar a bênção que Deus nos deu. E isso pode causar escândalo para o nome do Senhor. Mas se vivermos satisfeitos com o que Deus tem nos dado, se vivermos contentes e sabendo administrar o que Deus nos dá, a Bíblia diz que os confins da terra o temerão, ou seja, reconhecerão que é Deus quem está conosco, que é Deus quem nos abençoa. Como disse Calvino, todo o benefício que Deus concedera ao seu povo no Antigo Testamento, ao povo de Israel, por assim dizer, foi uma luz mantida diante dos olhos do mundo com o intuito de atrair a atenção das nações para ele. E era impressionante mesmo. Me faz lembrar lá Balaque, quando ele fica sabendo que Israel estava marchando e vinha se aproximando da sua terra, ele manda chamar Balaão, para que Balaão amaldiçoasse o povo de Israel, porque aquele povo, por onde passava, ficava a marca do poder de Deus. Não havia quem pudesse segurar Israel. Por onde Israel passava, a coisa era feia para os inimigos. E ele chama Balaão para amaldiçoar Israel. E Balaão, quando vai amaldiçoar Israel, ele diz: não tem como eu amaldiçoar esse povo. Se você visse o que eu estou vendo aqui de cima do monte, eu estou vendo a glória de Deus sobre esse povo. Como que eu vou amaldiçoar esse povo? Mas o que fez Israel tão importante assim foi a graça de Deus resplandecendo sobre ele. E assim então nós vemos a bênção de Deus engrandecendo aquele povo. Hoje não é mais o Israel, nação, porque o Israel de Deus é a igreja de Deus. E é impressionante. Onde Deus quer uma igreja aberta, não tem quem segura. Por mais totalitário que seja um regime, persiga a igreja, mas o povo de Deus está ali reunido, louvando ao Senhor. Há pouco nós ouvimos a nossa irmã Maiara relatar aqui o testemunho de um missionário. Porque onde Deus quer uma porta dele aberta, ninguém fecha essa porta. E ali a glória dele resplandece. Mas a questão aqui, meus irmãos, é qual a relação entre essa colheita abençoada por Deus e a conversão das nações ao mundo, as conversões das nações do mundo a Deus. Qual a relação, né? Como nós já demonstramos, este salmo está intimamente relacionado com os 5 primeiros livros da Bíblia, o chamado Pentateuco,
E especialmente o texto de Levítico 26, versículo 3 e 4, que foi lido agora há pouco aqui na liturgia também. Eu vou repetir só para frisar aqui o ensinamento. Nesse texto Deus diz: se andares nos meus estatutos, guardares os meus mandamentos e os cumprires, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, a terra dará a sua messe e a árvore do campo o seu fruto. Observe que uma vida obediente a Deus é uma vida abençoada. E uma vida abençoada por Deus responderá com obediência a Deus. A bênção do Senhor enriquece e com ela Ele não traz desgosto. Provérbios 10, se eu não me engano, versículo 23 diz isso. Provérbios 10 nos mostra essa verdade. A bênção do Senhor enriquece e com ela Ele não traz desgosto. Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor enriquece e com ela Ele não traz desgosto. Ou seja, Deus não vai te dar bênção que vai trazer desgosto para você. Se algo que você recebeu de Deus está lhe trazendo algum desgosto, alguma bênção está lhe trazendo desgosto, é porque você não está sabendo administrar essa bênção. É porque você não está sabendo cuidar dessa bênção. E aqui eu não falo só de finanças. Falo de tudo, tudo. Os filhos são bênção do Senhor. Ah, mas o seu filho não é obediente a você. O seu filho, ele está desonrando a você. Foi porque você falhou como pai, você falhou como mãe. Porque a Bíblia diz: ensina a criança no caminho que ela deve andar, e ainda que for velho, não se desviará dele. Ponha o seu filho na direção certa. Acompanhe o seu filho. O caminho que ele deve andar é o caminho que você deve estar junto com ele. Põe ele na direção certa. Ah, mas a casa que eu comprei, essa casa está me dando um desgosto tremendo. Você não orou a Deus pedindo a bênção, ter a oportunidade de comprar uma casa? Você comprou, o que aconteceu? Agora a casa é amaldiçoada? Assombrada? Não. Você não está sabendo administrar a bênção que Deus lhe deu. Porque a bênção do Senhor, ela enriquece. E com ela, Ele não nos traz desgosto. Deus é quem nos abençoa, Deus é quem nos faz prosperar. Prosperidade não é só finanças, não é só dinheiro, não é só material. Aliás, isso é o de menos. Como alguém disse, se dinheiro fosse tão importante assim, caixão tinha gaveta. Você levaria tudo com você. Mas ninguém leva um centavo sequer dessa vida. Mas é Deus quem nos abençoa. É Deus quem nos abençoa para que fique como testemunho diante das pessoas. Para que fique o testemunho diante das nações. Para que as pessoas reconheçam quem é Deus e o que Ele tem feito pela sua igreja. As bênçãos que o Senhor derrama sobre o seu povo servem como testemunho diante das nações, mostrando que somente Ele deve ser temido. Por isso que no verso 7 diz: para que todos os confins da terra temam ao Senhor, ou temerão. As pessoas olhando para a nossa vida, têm visto em nós o que Deus tem feito, elas têm reconhecido em nós as obras de Deus. É impossível a um ímpio ele ver, a menos que Deus mostre, a menos que nós também com a nossa vida mostremos isso e apontemos para Deus. Mas é tão triste quando nós encontramos crentes que, ao invés de louvar a Deus pelo que Ele tem feito em suas vidas, estão murmurando pelo que eles não têm, reclamando pelo que não têm. Isso é mau testemunho. É como se você estivesse dizendo para o mundo:
Deus não está cuidando de mim da forma como eu pensava que Ele haveria de cuidar. Mau testemunho. Aplicando, meus irmãos, esses versos ao nosso coração, quando obedecemos ao Senhor, oramos e confiamos nele, Ele supre todas as nossas necessidades e assim servimos como testemunhos vivos da graça de Deus. Outra verdade, as bênçãos de Deus ao mundo são reflexos das bênçãos dele para a sua igreja. O compromisso de Deus é com a sua igreja, com o seu povo. A Bíblia fala que Deus faz o sol nascer sobre justos e injustos. Mas é por causa dos justos que Ele cuida desse mundo. É por causa da igreja dele, que ainda está nesse mundo, é que Ele derrama o favor dele a este mundo. E assim os ímpios acabam sendo abençoados indiretamente. E esse conceito nós encontramos em todas as Escrituras. Quando fala de um casal em que ambos eram incrédulos, um se converteu a Cristo, lá em 1 Coríntios 7. Paulo falando sobre isso, ele diz que quando um dos cônjuges converte a Cristo e o outro não, ele diz, não se separem. Se o ímpio consente em viver com o crente, não se separem, continuem juntos. Porque o ímpio é santificado no convívio do cônjuge crente. E Paulo ainda vai mais além, diz assim, de outra sorte, os vossos filhos seriam impuros. Se fosse de outro jeito, os vossos filhos seriam impuros, mas agora são santos do Senhor. Tal é a bênção de Deus na vida do servo dele, abençoando aquele que não é servo. A bênção do Senhor, ela resplandece na vida do servo dele e também abençoa o outro, que nem servo é. É por isso, meus irmãos, que entra crise e sai crise nesse país. Entra governante e sai governante nesse país. Daqui uns dias nós teremos aí o segundo turno das eleições. Nós já temos os nossos candidatos, cada um já escolheu o seu. Mas a nossa esperança não deve estar em homens, a nossa esperança tem que estar em Cristo. Sabe por quê? Porque aconteça a crise que acontecer num país, a igreja de Cristo estará protegida. Não estou dizendo que crente não vai passar por desemprego, não estou dizendo que crente não vai passar por recessão, não estou dizendo isso não. Crente também fica desempregado, crente também enfrenta recessão, crente também pode ver a sua empresa fechar as portas. A crise afeta o crente. O que eu estou dizendo é que Deus não desamparará o crente, não o deixará sem sustento, Ele continuará cuidando dos filhos dele, porque o compromisso dele é com a igreja dele. Toda a bênção de Deus sobre a sua igreja é para servir de testemunho diante do mundo. O mundo até acaba sendo abençoado de alguma forma, mas o compromisso de Deus é com a igreja dele, e Ele não vai desamparar o povo dele. Deus não vai nos desamparar. Ainda que a morte bata à nossa porta, Deus não nos desamparará, porque Ele nos recolherá nos portais celestes. Nós estaremos com Ele por toda a eternidade. Ele não nos desamparará. O ímpio não tem essa certeza, nós temos. Outra verdade que destaco aqui é que nunca nós nos deixemos levar por qualquer sentimento pecaminoso de orgulho e arrogância, tal como aconteceu com Israel. Como igreja de Cristo, não sejamos tomados por soberba e arrogância. Israel, um povozinho miserável, um populacho, como disse o Senhor, foi escolhido por Deus para ser o portador da luz de Deus nesse mundo e revelar a glória de Deus ao mundo. Israel se ensoberbeceu, se achou tal, se fechou em si mesmo, se viu como o povo mais importante, não por causa de Deus, mas porque se viu como o povo mais importante, por isso Deus o escolheu, distorceu tudo que Deus havia dito. A igreja não pode cair nesse erro. Somos os eleitos de Deus, somos os escolhidos do Senhor, mas isso não nos dá o direito
de sermos arrogantes, de sermos presunçosos. Nós devemos ser obedientes e humildes na presença do Senhor, porque se não fosse a graça dele resplandecendo sobre nós, a justiça dele prevaleceria sobre nós, nos condenando, e nós não teríamos bênção alguma nos engrandecendo. Pelo contrário, não fosse a graça de Deus sobre nós, nós experimentaríamos a justiça de Deus, a ira de Deus. Nós passaríamos por esse mundo sem a bênção dele e morreríamos sem a bênção do Senhor. Mas porque ele nos amou, porque ele nos escolheu, deve haver em nosso coração humildade e profunda gratidão a Deus. Encerrando, salvo pela graça, perdoado pela justiça, preservado pela bênção de Deus. A um coração que foi assim agraciado por Deus, não faltam motivos para louvá-lo e ser-lhe grato. Um coração que recebeu tão grande graça, justiça e bênção, não se contentará em si mesmo, antes proclamará em todos os lugares a grandiosa salvação que Deus lhe deu. Não permita, meu irmão, que o comodismo tome conta do seu coração. Antes, anuncie o que Deus tem feito em sua vida e como ele foi gracioso para com a sua vida e lhe salvou. Anuncie, conte às pessoas, fale para elas o que Cristo tem feito em sua vida. Mas não faça como aquele rapaz que dizia-se convertido a Cristo Jesus, mas nada na vida dele mudou. Continuou do mesmo jeito. E aí um dia ele foi cantar aquele cântico, pelo menos ele foi coerente. Ele foi cantar aquele cântico, só o poder de Deus, né? Os mais antigos aí vão lembrar dele. Só o poder de Deus pode mudar teu ser, a prova que eu lhe dou. Aí ele, em vez de continuar, ele fez. Né? Para quem não conhece o cântico, diz assim, a prova que eu lhe dou, ele mudou o meu. Né? Mas na hora de cantar, ele mudou o meu, ele cantarolou. Porque ele sabia que não havia mudança nenhuma na vida dele. Que Deus nos use para a glória dele e que nós glorifiquemos a Deus neste mundo para a glória dele o tempo todo. Nós mostremos ao mundo que a graça de Deus resplandeceu sobre nós, a sua justiça prevalecerá e a sua bênção também nos enriquece. A graça que resplandece, a justiça que prevalece e a bênção que engrandece. Esse é o nosso Deus. Que assim ele seja louvado na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, por todo sempre. Amém.